Contraste os dois enunciados a seguir. Os caçadores europeus atacaram o elefante gigante do Nepal. O elefante gigante do Nepal atacaram os caçadores europeus. Sobre os enunciados afirma-se 3 afirmativas, qual é verdadeira? Veja que estamos falando da ordem das palavras. As palavras que temos na 2 são exatamente as mesmas que temos na 1, só que em outra ordem. Se nós analisarmos, os caçadores europeus são o sujeito, praticam a ação, atacar é o verbo transitivo direto, quem ataca, ataca algo ou alguém, o elefante gigante do Nepal. E aqui, em outra ordem, a mesma coisa, os caçadores europeus é o sujeito, atacaram o elefante gigante do Nepal. Apenas outra ordem. Sobre os enunciados, então, afirma-se: ambos apresentam o mesmo sentido. Sim ou não? Sim. Eu falar, por exemplo, os caçadores europeus atacaram o elefante gigante do Nepal e falar o elefante gigante do Nepal atacaram os caçadores europeus, significa a mesma coisa. É apenas uma questão de estilo, você colocar o objeto antes do sujeito, Menos comum esta colocação aqui, portanto tem mais efeito. Talvez, se eu quiser fazer um texto um pouco mais elegante, eu prefira isto. Mas, realmente, ambos apresentam o mesmo sentido. O sentido do segundo enunciado não se altera com a mudança da ordem. Tudo bem. Pois o verbo atacar pressupõe um agente humano. Como assim? O verbo atacar pode ter um agente animal? Então, isso já está errado. Ainda que o verbo estivesse no singular, a segunda frase apresentaria o mesmo significado da primeira. Vamos ver. O elefante gigante do Nepal atacou, verbo no singular, os caçadores europeus. Você percebe que se eu fizer isso, o elefante, que era objeto, passa a ser sujeito. O verbo está concordando com ele. E o sentido muda completamente. Fica praticamente o contrário da frase número 1. Portanto, esta afirmação está incorreta. O segundo enunciado apresenta sentido diferente do primeiro, pois o verbo atacar é transitivo direto. Bem, está errado. O segundo enunciado não apresenta sentido diferente, o sentido é o mesmo. E o fato de que o verbo atacar seja transitivo direto, nada tem a ver com o significado. Você pode ter o mesmo verbo transitivo direto, transitivo indireto, seja qual a transitividade do verbo, e fazer 2 frases trocando a ordem das palavras e elas continuarem com o mesmo sentido. Portanto, está incorreta também a afirmação número 3. Teríamos que apenas a afirmação 1 é verdadeira. Então, uma excelente questão de coesão, sujeito, e a resposta correta é a letra D. Ok? Valeu!